No aniversário da minha sogra, ela me mandou cozinhar para 500 convidados. De madrugada, ela me arrastou pelo braço e disse: se todos os convidados chegarem e não estiver tudo pronto, rua. Eu fingi concordar e fui para a cozinha. Mas minha sogra deu um show histérico quando os convidados chegaram, porque eu fiz exatamente o que tinha que fazer. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual estado do Brasil vocês estão acompanhando essa história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para que ele possa crescer e trazer histórias ainda mais interessantes. Aquela noite parecia não ter fim para Carolina. Depois de passar o dia inteiro limpando sozinha a enorme mansão de 2 andares no bairro do Morumbi, em São Paulo, sua coluna parecia que ia quebrar. Ela mal tinha conseguido dormir por 2 horas no quarto dos fundos. De repente, um balde de água gelada atingiu seu rosto com força. Carolina engasgou. A respiração falhou e seus olhos se abriram arregalados. A água pingava de seu rosto e das pontas de seu pijama grosso que ela usava para tentar se aquecer. Diante dela estava a Dona Carmen, com um olhar arrogante, as mãos na cintura e segurando uma jarra de plástico vazia. O relógio na parede marcava apenas 3 da manhã. Madrugada. Levanta, sua preguiçosa! Gritou Dona Carmen com uma voz estridente que quebrou o silêncio da casa. Só sabe dormir? Você acha que é a rainha desta casa? Você é apenas uma encostada que vive às custas do meu filho. Carolina enxugou o rosto molhado com as costas da mão. Ela encarou a sogra em silêncio. Olhar inexpressivo que escondia milhares de pensamentos. Esta não era a primeira vez que Dona Carmen a tratava com tanta violência. Desde o primeiro dia em que pisou naquela casa como esposa de Ricardo, esse tipo de tratamento já era rotina. No entanto, hoje havia algo diferente no olhar de Carolina. O que foi, Dona Carmen? Ainda é madrugada, perguntou Carolina com um tom calmo, tentando evitar que sua voz tremesse de frio. Não faça perguntas, levante logo e venha comigo para a cozinha, ordenou Dona Carmen, puxando o braço de Carolina com brutalidade. O aperto da mulher de meia idade era muito forte. Suas unhas unhadas cravavam no braço de Carolina. Mas Carolina não resistiu. Ela se deixou ser arrastada pelos corredores silenciosos da mansão até a espaçosa cozinha principal. Chegando lá, Dona Carmen soltou o braço de Carolina com tanta força que a jovem quase perdeu o equilíbrio. Hoje é o meu aniversário. Eu convidei 500 convidados importantíssimos. Minhas amigas do Clube da Alta Sociedade, parentes ricos e os sócios do meu filho virão todos para cá. Eu quero que você prepare um banquete luxuoso para todos eles. Sozinha, Carolina olhou ao redor da cozinha vazia. Cozinhar para 500 pessoas não era um trabalho que pudesse ser feito por uma única pessoa em poucas horas, muito menos sem os ingredientes preparados. 500 porções sozinha não vai dar tempo se os convidados chegam hoje de manhã. Por que a senhora não contrata um buffet externo? Dona Carmen deu uma risada cínica. O som de sua risada era puro desprezo. Buffet externo? Você acha que eu vou jogar dinheiro fora contratando um buffet quando eu tenho uma empregada de graça como você dentro de casa? Além disso, eu já me gabei para todas as minhas amigas dizendo que a minha nora, pobretona e órfã, é uma cozinheira de mão cheia. Você tem que preparar de tudo, desde cortes nobres de carne, costela assada, vários tipos de saladas elaboradas, até sobremesas finas. Tudo tem que estar perfeito. Mas, Dona Carmen, não temos os ingredientes suficientes na geladeira. Como eu vou cozinhar tudo isso? Retrucou Carolina, ainda com um tom de voz controlado. Isso é problema seu. Você pode ir ao Mercadão agora mesmo. Vá a pé ou pegue o primeiro ônibus que passar, eu não me importo. O que eu sei é que às 10 horas da manhã, quando os convidados começarem a chegar, toda a comida já deve estar servida nas mesas. Se os convidados chegarem e você não tiver terminado, rua, ponha-se daqui para fora, ameaçou Dona Carmen, apontando o dedo bem na cara de Carolina. A ameaça foi dita com muita ênfase. Dona Carmen sempre usava essa tática, ameaçava expulsar Carolina ou forçar Ricardo a pedir o divórcio.
Ela tinha certeza absoluta de que Carolina era uma mulher fraca que não teria para onde ir se fosse expulsa daquela mansão luxuosa. Dona Carmen sentia que tinha controle total sobre a vida da Nora. Carolina ficou em silêncio por um momento. Seus olhos fixaram-se no rosto da sogra. Durante meses, Carolina engoliu todas essas humilhações e maus-tratos. Ela sempre cedia, abaixava a cabeça e fazia todo o trabalho pesado. Mas a ameaça de expulsão desta vez foi a gota d'água. O limite de sua paciência havia acabado. Ela não fingiria mais ser uma mulher indefesa. O teste pelo qual ela havia submetido aquela família tinha terminado e o resultado era decepcionante. Lentamente, um sorriso sutil e calmo se formou nos lábios de Carolina. Um sorriso que fez Dona Carmen franzir um pouco a testa, confusa. Tudo bem, Dona Carmen. Eu vou preparar tudo agora mesmo, respondeu Carolina com um tom extremamente obediente. Dona Carmen bufou de satisfação, sentindo-se vitoriosa. Ótimo, não tente fazer corpo mole. Eu vou voltar para o meu quarto, dormir mais um pouco e me arrumar. Ai de você se me fizer passar vergonha na frente das minhas amigas, ameaçou mais uma vez antes de dar as costas e sair da cozinha. O som de seus passos ecoou pelo corredor, distanciando-se até que o som da porta do quarto se fechando no andar de cima fosse ouvido. Assim que teve certeza de que Dona Carmen estava no quarto, a expressão de Carolina mudou completamente. O olhar que antes era submisso agora tornou-se afiado e calculista. Ela caminhou rapidamente até a porta da cozinha que dava para a sala de jantar e girou a chave 2 vezes até ouvir o clique. Depois foi até a porta dos fundos e fez o mesmo. A cozinha agora estava trancada por dentro. Carolina não se moveu imediatamente. Ela ficou parada no centro da cozinha, deixando o silêncio tomar conta. Sua mente viajou para o primeiro dia em que decidiu esconder sua verdadeira identidade. Ela se lembrava muito bem de como Ricardo havia jurado amá-la pelo que ela era, prometendo protegê-la. Embora ele achasse que Carolina fosse apenas uma órfã sem um tostão no bolso, Carolina queria um casamento verdadeiro. Um casamento baseado em amor puro, não por causa da imensa fortuna que ela possuía como herdeira única de um império empresarial deixado pelo seu falecido pai. Foi por isso que ela escolheu viver de forma simples, escondendo sua riqueza e deixando Ricardo se sentir como o chefe dominador da família. Porém, com o passar do tempo, as doces promessas provaram ser apenas palavras vazias. A verdadeira natureza de Ricardo e de sua mãe começou a aparecer. Ricardo se tornou um homem egoísta que a menosprezava. Enquanto isso, Dona Carmen a tratava como nada mais que uma faxineira que não recebia salário. Carolina suportou tudo isso. Ela suportou a dor quando suas mãos sofreram queimaduras de óleo quente por ser forçada a fritar centenas de salgadinhos para os chás da tarde de Dona Carmen. Ela suportou o cansaço ao ter que esfregar todo o chão daquela imensa casa todas as manhãs antes do sol nascer. Ela aguentou tudo porque queria ter certeza se ainda havia um pingo de bondade no coração do marido. Os dias se passaram e suas esperanças morreram aos poucos. A decisão de se vingar não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de camadas e camadas de decepção, mágoa e traição. Carolina sentiu que já era o bastante. Seu teste havia acabado. O tempo de fingir tinha chegado ao fim. Naquela manhã, no dia do aniversário de sua sogra viciada em status, Carolina daria o presente mais adequado. Carolina foi até a prateleira de temperos no canto do cômodo. Ela deslizou alguns potes de pimenta e orégano e enfiou a mão no fundo da prateleira de madeira. Sua mão tocou uma fenda escondida. De lá, ela puxou um objeto fino, smartphone criptografado, que nunca havia mostrado a ninguém na casa. Aquele celular era sua única linha de comunicação com seu verdadeiro mundo. Ela ligou a tela, digitou a senha secreta e procurou um nome na lista de contatos. Arthur. Carolina colocou o telefone no ouvido, esperando o tom de chamada. Foram precisos apenas 2 toques antes que uma voz masculina, grave e firme, respondesse do outro lado.
Alô, senhora. Em que posso ajudar? Cumprimentou Arthur com muito respeito. Carolina respirou fundo, ajeitou a postura e falou, com um tom de comando absoluto, muito longe da voz da nora oprimida. Arthur, escute bem. Eu preciso que você traga 20 caminhões de grande porte e 50 homens para o meu endereço agora mesmo. Façam essa operação o mais rápido possível e sem fazer um único ruído. Certifiquem-se de que nenhum vizinho perceba a chegada de vocês. Sim, senhora. Nos moveremos imediatamente. Há alguma instrução especial sobre os itens que devem ser transportados? Perguntou Arthur de prontidão, sem questionar o motivo da ordem repentina. Levem tudo. Darei mais instruções quando vocês chegarem. Lembre-se, não deixem que nenhum barulho acorde as pessoas no andar de cima. Espero vocês em menos de 1 hora. Entendido, senhora. Estamos a caminho. Carolina encerrou a chamada. Ela colocou o celular em cima da bancada de granito. Lavou o rosto mais uma vez na pia, não para limpar a água que havia sido jogada nela, mas para refrescar a mente. Ela encarou seu reflexo na janela de vidro da cozinha. O rosto cansado desapareceu lentamente, substituído pela firmeza de uma líder de corporação. Não havia mais a Carolina de cabeça baixa e amedrontada. Havia apenas Carolina, a dona da situação. Ela olhou ao redor da luxuosa cozinha, cheia de panelas caríssimas, uma geladeira de 2 portas gigante e bancadas de mármore brilhante. Tudo isso havia sido comprado com o dinheiro dela. Aquela mansão gigantesca foi comprada com o dinheiro dela. Ela puxou uma banqueta e sentou-se com a coluna ereta. Os segundos se arrastavam, acompanhados pelo som do tic-tac do relógio na parede, que parecia fazer a contagem regressiva para a ruína da família de seu marido. Enquanto esperava a chegada da equipe liderada por Arthur, a mente de Carolina voltou ao passado, desvendando os motivos de ela ter acabado presa naquela situação humilhante. Tudo começou com seu desejo muito simples de encontrar o amor verdadeiro. Sendo a única herdeira de uma gigantesca holding que atuava em diversos setores fundamentais no Brasil, a vida de Carolina sempre foi cercada por pessoas que queriam seu dinheiro. Os homens que se aproximavam dela só viam os zeros na conta bancária vinculada ao seu sobrenome. Ela estava cansada daquela falsidade, até que finalmente conheceu Ricardo em um evento de caridade organizado por uma de suas empresas subsidiárias. Na época, Carolina se vestiu de forma muito simples, disfarçada como uma funcionária comum. Ricardo se aproximou com palavras gentis e cheias de atenção. Ele parecia encantador, demonstrando um cuidado que parecia genuíno. Ricardo frequentemente lhe dava carona até a kitnet alugada que Carolina usava para aperfeiçoar seu disfarce. Ele até prometeu fazê-la feliz, tirá-la daquela vida que ele achava ser de miséria e elevar seu padrão de vida. Acreditando naquelas palavras doces, Carolina aceitou o pedido de casamento de Ricardo. Eles se casaram numa cerimônia muito simples, a pedido de Carolina, que, claro, foi aceito com muita alegria por Dona Carmen, que não queria gastar um único real com uma nora que ela considerava uma morta de fome. Após o casamento, Carolina usou um pouco de seu poder nos bastidores. Ela mexeu os pauzinhos para que a pequena empresa do marido conseguisse grandes contratos e injeções de capital sem que Ricardo soubesse. Os negócios de Ricardo explodiram. Eles puderam comprar aquela mansão de 2 andares no Morumbi, comprar roupas de grife e viver um estilo de vida da alta elite paulistana. Ricardo e Dona Carmen se sentiam extremamente orgulhosos, achando que tudo aquilo era resultado unicamente do trabalho duro e do talento de Ricardo. Eles se tornaram extremamente arrogantes, e essa arrogância era diretamente proporcional ao maltratamento que davam a Carolina, a quem consideravam inútil, exceto para ser a empregada da casa, mas Carolina sabia de toda a podridão deles. Dona Carmen não apenas a tratava como capacho, mas também era uma ladra. Carolina se lembrava muito bem de que há alguns meses as joias deixadas por sua falecida mãe
que ela guardava na gaveta desapareceram misteriosamente. Quando ela tentou perguntar educadamente, Dona Carmen gritou com ela, acusando Carolina de esconder as próprias coisas para chamar a atenção. Semanas depois, Carolina viu Dona Carmen usando aquelas mesmas joias durante o encontro com suas amigas peruas. Carolina apenas ficou em silêncio e guardou o fato na memória. Não apenas um item, mas várias de suas coisas de valor sumiram uma a uma, parando no quarto da sogra. A traição mais dolorosa, no entanto, não veio de Dona Carmen, e sim de Ricardo. O marido que jurou amá-la cravou a faca mais afiada em suas costas. Semanas atrás, Carolina viu uma notificação de mensagem no celular de Ricardo que ele havia deixado por acidente na sala de TV. A mensagem era de uma mulher chamada Vanessa, mensagem cheia de apelidos carinhosos e planos para encontros secretos. Em vez de chorar histericamente ou quebrar tudo, Carolina contratou investigadores particulares de confiança para descobrir a verdade. O relatório que ela recebeu despedaçou seu coração. Ricardo não apenas a estava traindo, como havia comprado um apartamento de luxo no Itaim Bibi para Vanessa. O pior de tudo, o dinheiro que Ricardo usava para bancar a amante vinha dos lucros dos grandes contratos que a empresa de Carolina secretamente havia dado a ele. Carolina se sentiu profundamente traída, mas essa dor rapidamente se transformou em uma raiva fria e controlada. Ela não derramou uma lágrima sequer ao ver as fotos do marido abraçando outra mulher. Em vez disso, ela arquitetou esse plano. O plano para recuperar cada centavo que era seu por direito e destruir a dignidade deles até não sobrar nada. Os devaneios de Carolina foram interrompidos pelo som muito suave de motores do lado de fora da casa. Ela olhou para o relógio na parede. Marcava exatamente 4 da manhã. Arthur trabalhava com uma eficiência impecável, exatamente como ela esperava. Carolina levantou-se da banqueta, ajeitou a roupa e foi em direção à porta dos fundos que dava para o quintal imenso e a via de acesso de serviço. Ela destrancou a porta devagar, garantindo que as dobradiças não rangessem. Lá fora ainda estava muito escuro, coberto por uma leve névoa da madrugada paulistana. Ao longo da rua de serviço estavam enfileirados os grandes caminhões com os motores já desligados. Dezenas de homens de porte atlético vestindo uniformes táticos pretos estavam em formação perfeita. Eles não faziam o menor ruído. Da linha de frente, Arthur deu um passo à frente. Ele fez uma reverência silenciosa ao ver Carolina sair pela porta. Senhora, chegamos conforme suas ordens. Todos os veículos estão estacionados corretamente e nossos homens estão prontos para a missão. Nenhum vizinho acordou. A rua já foi isolada pela nossa equipe, relatou Arthur em um sussurro claro. Carolina concordou com a cabeça, satisfeita. Ela olhou para os dezenas de homens que agora esperavam por suas ordens. Bom trabalho, Arthur. Agora preste muita atenção. Esta casa é imensa e há muitos objetos aqui dentro. Quero que trabalhem com extrema cautela. Não deixem nada cair e não batam nas paredes para não fazer barulho. Os moradores estão dormindo pesadamente no andar de cima e não quero que eles acordem antes da hora. Entendido, senhora. Quais itens devem ser movidos para os caminhões? Perguntou Arthur, varrendo com os olhos o interior da casa, que parecia um palácio visto da porta dos fundos. Carolina olhou para o interior daquela mansão, que por anos havia sido sua prisão. Ela viu o lustre de cristal caríssimo, os sofás importados de design italiano, os vasos luxuosos dos quais a sogra se orgulhava e todos os outros móveis. Tudo aquilo comprado com seu suor e seu dinheiro canalizados através das mãos de um marido ingrato. Tudo, respondeu Carolina com um tom gélido. Seus olhos exalavam autoridade absoluta. Esvaziem este primeiro andar, não deixem nada. Levem os móveis, mesas, cadeiras, tapetes, quadros, vasos de plantas e todos os eletrodomésticos. Levem aquela geladeira gigante. Levem o forno. Levem até as louças e taças. Não quero ver um único item neste andar. Arthur arregalou levemente os olhos, mas não contestou. Sim, senhora. Há alguma exceção?
Carolina deu um sorriso de canto, um sorriso que não chegava aos olhos. Nenhuma, podem levar tudo. Deixem apenas a poeira para eles e certifiquem-se de trancar bem a porta principal por dentro quando terminarem, para que eles não possam sair antes dos convidados chegarem. Comecem agora. Sim, senhora. Equipe, entrar! Ordenou Arthur com um gesto de mão. Os homens entraram na casa como sombras. Trabalharam com uma rapidez e precisão surreais, obedecendo a cada instrução de Carolina para nivelar todo o luxo daquela casa no silêncio da noite. A sala principal da mansão transformou-se lentamente em um canteiro de obras incrivelmente silencioso. Dezenas de homens musculosos se moviam agilmente, levantando objetos pesadíssimos como se não pesassem nada. Pareciam formigas carregando folhas perfeitamente coordenados. Carolina observava de um canto perto da escada, garantindo que os passos não fizessem ruídos suspeitos. O longo sofá entalhado onde Dona Carmen costumava deitar para humilhar Carolina. Agora era carregado por 4 homens e levado pela porta dos fundos. Os tapetes persas felpudos que Carolina sofria para limpar foram enrolados rapidamente e levados. A enorme pintura paisagística que pendia na sala foi tirada com todo cuidado. Cada item de valor foi transportado para os caminhões lá fora. Na cozinha, a situação não era diferente. A geladeira colossal, cheia de alimentos caríssimos, foi empurrada para fora suavemente. A máquina de café, expresso, o fogão cooktop e as pilhas de pratos de porcelana que Dona Carmen adorava exibir. Tudo foi embalado em caixas grandes e levado. Carolina não. Deixou uma única colher naquela cozinha. A casa parecia um imóvel recém-construído que nunca havia sido habitado. A tensão quase atingiu o ápice quando 2 homens de Arthur carregavam a imensa televisão de tela plana da sala de estar. A TV era muito pesada e larga, exigindo que eles manobrassem lentamente para que as bordas não batessem no batente da porta. De repente, passos foram ouvidos no andar de cima. Não eram passos rápidos, mas claros o suficiente devido ao silêncio no andar de baixo. Carolina prendeu a respiração. Ela fez um sinal com a mão para que todos parassem de se mover. Os carregadores congelaram em suas posições. Os 2 homens, segurando a TV, suportaram o peso com os músculos tensos. Arthur, por sua vez, preparou-se para conter a situação caso algo desse errado. Do topo da escada, o som da porta do banheiro abriu e fechou. Dona Carmen tinha acordado para ir ao banheiro ou beber água. O ranger leve de um degrau foi ouvido quando o pé de Dona Carmen pisou no topo da escada. Carolina estreitou os olhos, observando a sombra da sogra projetada vagamente na parede pelo abajur do corredor. Carolina, que barulho é esse? Chamou Dona Carmen, com aquela voz rouca de quem acabou de acordar. O que você está fazendo aí embaixo? Não faça barulho, minha cabeça dói. O clima no andar térreo era aterrorizante. Carolina fez um sinal para que os homens de Arthur continuassem imóveis. Ela então deu alguns passos para frente, na base da escada, bloqueando a visão da sala que agora estava metade vazia. Me desculpe, Dona Carmen. Caiu uma panela enquanto eu separava os ingredientes, respondeu Carolina com o tom mais calmo que conseguiu forçar. Embora seu coração batesse forte, ela precisava garantir que a sogra não descesse. Dona Carmen bufou, irritada lá de cima. Sua desastrada, faça seu trabalho direito e não me acorde de novo. Certifique-se de que toda a comida esteja perfeita antes de amanhecer. Se você estragar algo, sabe o que vai acontecer. Sim, senhora. Terei mais cuidado. Pode voltar a dormir, respondeu Carolina, abaixando a cabeça em falsa submissão. Ouviram-se resmungos indecifráveis de Dona Carmen, seguidos pelos passos de volta ao quarto e, por fim, o som da porta se fechando. Carolina soltou o ar, aliviada. Ela olhou para Arthur e acenou com a cabeça, permitindo que continuassem. Os carregadores voltaram a se mover, agora pisando em ovos para não fazer um som sequer. Por volta das 5 da manhã, o térreo da casa estava irreconhecível. Não restava
nenhum traço do luxo anterior. O chão de mármore frio refletia a pouca luz que entrava pelos vidros. A imensa sala de estar agora criava eco ao menor som. Carolina caminhou pelo espaço, inspecionando o trabalho da equipe de Arthur. Estava perfeitamente limpo, como ela exigiu. Todos os móveis do térreo já estão nos caminhões. Senhora, relatou Arthur num sussurro, parado perto da porta dos fundos. Garantimos que não houve arranhões no chão ou nas paredes durante o transporte. Ótimo trabalho, Arthur. Agora, leve seus homens para fora e aguardem nas proximidades. Certifique-se de que ninguém veja os caminhões. Preciso que continuem a postos, porque os convidados chegarão às 10h. E eu terei uma tarefa especial para você quando todos estiverem reunidos, ordenou Carolina. Entendido, senhora. Ficaremos de prontidão, num ponto cego. Se precisar de qualquer coisa, basta ligar. Arthur fez um sinal para os homens, que evacuaram a casa de forma organizada. Carolina trancou a porta dos fundos novamente. Ela estava sozinha naquele térreo, completamente oco. Olhou ao redor e uma onda de satisfação começou a preencher seu peito. Aquilo era só o começo. Ela garantiria que Dona Carmen e Ricardo despencassem do lugar mais alto possível. O sol começou a raiar, invadindo as grandes janelas de vidro da sala de estar, que já não possuíam mais cortinas. Carolina percebeu que precisava criar uma distração para que Dona Carmen não notasse imediatamente que a casa estava vazia. Quando descesse, ela precisava ganhar tempo até a festa começar de verdade. Carolina encontrou algumas coisas no canto da despensa que Arthur não havia levado. Um pequeno fogareiro de acampamento que estava numa gaveta esquecida. Um pacote de pó de café barato e umas fatias de pão de forma velho. Aquilo era o suficiente para uma pequena ilusão. Ela ligou o fogareiro portátil, colocou água numa panelinha de alumínio que resgatou do lixo e ferveu o café. Fez um café muito forte para que o aroma impregnasse a casa inteira. Em seguida, queimou as fatias de pão no fogo até ficarem chamuscadas. O cheiro de café forte, misturado com pão queimado, daria a ilusão de que havia uma cozinheira apressada, trabalhando na cozinha. Por volta das 8h, os passos pesados começaram no andar de cima. Dona Carmen finalmente acordou para se arrumar. Carolina logo se posicionou no cantinho da despensa, fingindo estar ocupada com sua panelinha. Dona Carmen não desceu de imediato. Pelo barulho do salto, Carolina adivinhou que a mulher estava na frente do espelho, enchendo o rosto de maquiagem para receber as amigas. Ao longe, Carolina ouviu Dona Carmen ao telefone, esbanjando arrogância. Ah, claro, querida, a festa hoje vai ser um luxo só. Vocês precisam chegar no horário. O banquete será especial. Inclusive, estou dando um castigo naquela minha nora inútil. Mandei a pobrezinha cozinhar para 500 pessoas desde as 3h para ela aprender. Ela acha que pode morar de graça na minha casa e não fazer nada. Vou humilhá-la na frente de todas vocês hoje. A risada estridente de Dona Carmen marcou o fim da ligação. Carolina apenas deu um sorrisinho ao ouvir aquilo, continuou mexendo a panelinha e deixou o cheiro do café se espalhar ainda mais. Pouco tempo depois, o som de um carro importado foi ouvido entrando na garagem da frente. Era Ricardo. Ele sempre chegava de mansinho pela manhã, dando desculpas esfarrapadas depois de passar a noite no apartamento da amante. A porta da frente se abriu devagar. Carolina podia ouvir os passos na entrada, mas ele não estava sozinho. Havia o som de sapatos de salto-agulha o acompanhando. Ricardo havia trazido Vanessa. Vem, entra, amor, disse Ricardo com a voz baixa, mas perfeitamente audível para Carolina na cozinha. Não se preocupa, minha mãe já deve estar se maquiando lá em cima. E a minha esposa, pobretona, deve estar suando na cozinha dos fundos. Ela não vai ousar colocar a cara aqui. A risadinha de Vanessa ecoou. Tem certeza que não tem problema eu vir tão cedo? Eu quero ver de camarote a cara da sua mulher quando a sua mãe acabar com ela. Fica tranquila, Vanessa. Hoje minha mãe vai fazer aquela coitada chorar na frente de todo mundo, respondeu Ricardo com uma risada de deboche. Ela é uma imbecil passiva. Já tô de saco cheio da cara dela.
Depois que essa festa acabar, vou inventar uma desculpa para expulsá-la aos poucos e aí seremos livres. Carolina parou de mexer a panela. Suas mãos apertaram o cabo, segurando a fúria que fervia no peito. O plano nojento de seu marido agora era falado ali na sua cara. Eram pessoas sem escrúpulos. Mas eles não sabiam que a mansão onde pisavam agora estava oca. Ricardo e Vanessa estavam tão distraídos conversando e aos beijos que não perceberam as mudanças drásticas ao redor. Não notaram a falta do sofá importado ou das obras de arte na parede, porque foram direto para o quarto de hóspedes perto do hall de entrada para esconder Vanessa temporariamente. Carolina deixou-os entrar. Não estragaria a surpresa. Ela desligou o fogareiro e andou até a sala de estar ampla e vazia. Olhou para a porta do quarto de hóspedes, onde o marido estava com a amante. Depois olhou para o andar de cima. Estavam todos presos em sua própria teia de arrogância. Carolina checou o próprio visual. Ela estava vestindo roupas finas e elegantes, com o cabelo impecável. Nada daquele roupão velho que usava para fazer faxina. Ela precisava se portar como uma mulher de classe, que estava no controle do evento, e não como a nora oprimida. Ela pegou o pequeno controle remoto em seu bolso, um dispositivo conectado a um telão projetor que a equipe de Arthur havia instalado discretamente no centro daquele vazio. O relógio batia 9h30. Em meia hora, 500 convidados da elite paulistana começariam a chegar. Carolina caminhou tranquilamente até o canto do hall de entrada. Manteve-se firme e calma, pronta para receber o maior espetáculo de sua vida. O show de horrores de sua sogra estava prestes a começar. O sol brilhava forte, iluminando o enorme jardim da frente. Desde as 10 da manhã, os portões de ferro foram abertos para receber os convidados. Carros importadíssimos e SUVs luxuosas não paravam de chegar, desembarcando pessoas vestidas com roupas de grife, prontas para ostentar seus status. 500 pessoas não era pouca coisa. E o jardim logo se encheu de uma multidão cumprimentando-se com vozes afetadas e beijinhos no ar. Dona Carmen estava de pé na escadaria da porta principal desde o início. Seu rosto transbordava de orgulho. Ela sentia que era o centro do universo hoje. Bem-vinda, querida Márcia. Ah, muito obrigada por prestigiar meu dia especial, dizia Dona Carmen num tom de voz, quase gritado para que as outras vissem. Ela não parava de ajeitar o cabelo de salão e tocar nas joias que usava, garantindo que todos a achassem impecável. Dona Carmen estava vivendo um sonho. O aniversário não era para celebrar idade, mas um palco para exibir sua riqueza e o sucesso de seu filho. Ela caminhava de rodinha em rodinha, gabando-se do evento milionário que preparou, embora no fundo soubesse que não tirou R$1 do bolso, despejando toda a carga sobre Carolina. Mãe, parece que todos já chegaram aqui fora. Não seria melhor convidar o pessoal para entrar? Perguntou Ricardo, que apareceu de repente ao lado da mãe. Ele usava um terno de grife, parecendo o típico empresário honesto e bem-sucedido. Ao fundo, misturada à multidão e fingindo ser uma convidada comum, Vanessa observava, esperando o circo pegar fogo. Espere um pouco, Ricardo. Quero ter certeza de que todos estão me vendo com a elite da cidade de São Paulo, respondeu Dona Carmen, snob. Ela se virou para a multidão e aumentou o tom de voz. Amigos queridos, muito obrigada pela presença. Eu sei que todos vocês estão ansiosos para provar o banquete espetacular que espera por vocês lá dentro. Minha nora, a quem eduquei com pulso firme, trabalhou desde a madrugada para garantir que vocês sejam muito bem servidos. Os convidados deram palminhas educadas, enquanto alguns cochichavam curiosos sobre o que seria servido. Em outro canto, Carolina observava, encostada numa pilastra grande perto da entrada. Ela viu o marido fingindo ser santo e a sogra inebriada pelo próprio ego.
O celular secreto de Carolina vibrou uma vez no bolso. Era o sinal de Arthur de que todos os seguranças estavam posicionados fora da visão dos convidados. Carolina deu um passo à frente e se aproximou de Dona Carmen e Ricardo. A aparição repentina de Carolina, muito bem vestida, pegou Dona Carmen de surpresa. "O que você faz aqui, Carolina?" perguntou Dona Carmen com desdém. "As mesas de buffet já estão prontas? Ai de você se faltar uma taça de cristal, sequer. Lembre-se do que eu te falei sobre as consequências de estragar minha festa." Carolina inclinou levemente a cabeça, mantendo o teatro até o último segundo. "Tudo está exatamente como a senhora determinou. Esta porta principal guarda as surpresas que venho preparando desde as 3 da manhã. Convido a senhora a abrir as portas e guiar os convidados para nossa grande sala de estar." Ricardo fuzilou a esposa com o olhar. "Você ouviu, mãe? Vamos entrar logo e acabar com a enrolação aqui fora. Eu quero festa." Dona Carmen riu vitoriosa. Achava que Carolina finalmente havia aceitado seu papel de lixo. Ela se virou, ficando de frente para centenas de convidados que agora se aglomeravam perto das grandes portas de madeira maciça. "Senhoras e senhores, entrem no castelo do meu amado filho. Lá dentro vocês conhecerão que é o verdadeiro luxo e o requinte da nossa família", exclamou Dona Carmen, agarrando os 2 puxadores de ouro da porta dupla. Ela respirou fundo, abriu o sorriso mais largo e forçado que tinha e empurrou as portas com toda a força. Carolina estava logo atrás deles. Sua mão dentro do bolso pressionou o controle remoto. Assim que a porta se abriu, Dona Carmen entrou pomposa. Ricardo entrou logo atrás com o peito estufado. Mas após 2 passos no interior da casa, os 2 congelaram. O sorriso de Dona Carmen derreteu, transformando-se em uma confusão profunda. Seus olhos quase saltaram do rosto, varrendo todos os cantos. O cômodo que deveria estar repleto de sofás caríssimos, tapetes persas, banquetes em mesas de mármore e vasos de cristais, agora era um imenso galpão de piso frio. Não havia um móvel sequer. O chão de mármore refletia a luz do lustre solitário no teto. O ambiente era frio e oco. Até as cortinas gigantescas haviam sumido, deixando o sol queimar a sala sem dó. A multidão de ricos que o seguia começou a se empurrar para entrar, curiosos. O eco dos sapatos ressoou pela casa fantasma. Murmúrios confusos rapidamente tomaram conta do ar, criando uma situação constrangedora e bizarra para os anfitriões. Cadê a comida? Cadê as cadeiras? Por que essa casa parece abandonada? Disparou uma das convidadas em alto e bom tom. Dona Carmen virou o rosto para Carolina. Sua face estava vermelha como um tomate misto de ódio e pânico. Ela tremia compulsivamente. Parecia que estava tendo um ataque cardíaco. Toda sua imagem construída ruiu em 5 segundos. A situação lá dentro virou um caos. 500 pessoas apertadas em um chão duro. As socialites começaram a rir baixinho, sentindo-se enganadas e lançando olhares de desprezo para Dona Carmen, se algum tipo de pegadinha. A Carmen falou de uma festa de gala, mas a casa dela parece que sofreu penhora. Sussurrou uma perua para a amiga. Vai ver, estão falidos e queriam pagar de ricos. Olha, a cara dela vai desmaiar. Rebateu a outra, sem a menor piedade. Dona Carmen estava paralisada. Virou-se para Ricardo, implorando por respostas. Mas Ricardo estava tão pálido quanto a mãe. Ele correu desesperado para a sala de TV, depois para a sala de jantar e, finalmente, para a cozinha. Ele soltou um grito histérico ao ver que a cozinha, antes cheia de tecnologia e eletrodomésticos, estava literalmente no cimento, sem nenhum garfo no chão. Carolina, o que você fez com as coisas desta casa? Cadê os meus móveis e a comida que eu comprei com o meu dinheiro? Berrou Ricardo, com uma voz tão esganiçada que ecoou por todo o ambiente. Carolina andou até o centro da sala com passos graciosos e extremamente calmos. Ela parou perto de Dona Carmen, que a essa altura já havia caído de joelhos no chão, incapaz de suportar o próprio peso devido ao choque.
Por que a pergunta? Ricardo, a sua mãe não mandou eu ir embora de casa se eu não terminasse o almoço para 500 pessoas? Como seria humanamente impossível cozinhar para todos sem ajuda decidida a uma faxina? Não só lavar os pratos, mas limpar a casa inteira e retirar o que na verdade não pertence a vocês, declarou Carolina com uma voz cristalina e incisiva, fazendo a multidão ficar em silêncio absoluto para ouvir. Dona Carmen levantou a cabeça, com lágrimas de puro ódio. Você é louca. Tudo aquilo era do meu filho. Ladra. Alguém chame a polícia. Minha nora roubou a minha casa. Os convidados entraram em alvoroço. Vários pegaram os iPhones para gravar o vexame. Vanessa, a amante, tentou se aproximar de Ricardo para apoiá-lo, mas recuou ao perceber os olhares tortos de quem notou sua presença. Coisas do Ricardo? Carolina soltou uma risada delicada, mas carregada de veneno. Ricardo, por favor, explique para sua mãe e para seus sócios de onde você tira dinheiro para pagar por todo esse luxo? Será que é do seu trabalho duro ou das injeções de capital secretas que você recebe todo mês sem saber de quem é? Ricardo calou-se. Sua garganta fechou. Ele mesmo sempre estranhava a facilidade com que fechava contratos surreais. Dona Carmen, a senhora me chamou de pobretona e inútil. A senhora me humilhou, roubou as joias da minha falecida mãe e me tratou como escrava. Hoje, na frente da nata da sociedade, eu vou mostrar quem é o verdadeiro parasita, continuou Carolina. Carolina apertou o botão do controle remoto. De repente, do teto de gesso, uma enorme tela branca de projetor desceu suavemente. Um projetor potente, escondido pela equipe de Arthur, acendeu, jogando a imagem no telão. O que é isso? Pare com isso. Na minha casa não, gritou Dona Carmen, tentando levantar, mas caindo novamente. A imagem estava em altíssima definição. O primeiro vídeo era uma câmera oculta instalada no quarto de Dona Carmen. Mostrava claramente a sogra abrindo a caixa de joias de Carolina, roubando um colar de ouro caríssimo e colocando no próprio pescoço de frente para o espelho enquanto ria. A idiota da Carolina não usa isso. Melhor eu usar, assim fico com cara de madame rica de verdade, dizia a voz de Dona Carmen na gravação. Houve um suspiro coletivo de horror na sala. Ninguém esperava que a mulher que posava de dondoca fosse, na verdade, uma batedora de carteiras na própria casa. Dona Carmen cobriu o rosto. Queria que o chão de mármore se abrisse e a engolisse, mas a vingança de Carolina apenas começava. O vídeo mudou. Desta vez, na sala de estar, mostrava Ricardo agarrado de forma íntima com Vanessa no sofá, que acabara de ser levado. Eles tramavam contra Carolina. Calma, Vanessinha, meu amor, dizia Ricardo no vídeo, acariciando Vanessa. Assim que eu chupar até a última gota dos bens que ela tem, eu dou um pé na bunda dela. Vamos viver nessa casona aqui. E minha mãe já falou que prefere você no lugar daquela otária. Vanessa, que estava espremida na multidão, ficou branca como papel. Ela tentou furar o bloqueio de pessoas para fugir, mas os convidados lançaram olhares de puro nojo. Algumas madames até deram umbradas propositais, fazendo Vanessa quase cair. Então, foi para isso que vocês chamaram a gente? Para assistir a um circo de chifres e furtos? Ironizou um empresário poderoso, que era parceiro de negócios de Ricardo. Ricardo, nunca imaginei que você fosse tão sujo. Eu cancelo nossas parcerias a partir de hoje. Eu não me envolvo com moleque. Ricardo perdeu completamente a cabeça, dominado pela vergonha e pela fúria de ter sua vida destruída em público, correu em direção a Carolina. Desliga isso, sua vagabunda, você destruiu a minha vida. Ele levantou a mão, pronto para dar um soco no rosto da esposa. A multidão gritou horrorizada, mas antes que a mão de Ricardo chegasse a centímetros de Carolina, uma mão enorme e monstruosamente forte agarrou o pulso dele. O som do osso estalando foi ouvido. Era Arthur. Ele saiu de trás da pilastra com uma frieza de um assassino profissional. Ele torceu o braço de Ricardo para trás e o jogou brutalmente contra o chão de mármore.
Ricardo rou, de dor, segurando o braço que parecia prestes a quebrar em dois. Nunca mais. Ouse encostar suas mãos sujas na senhora Carolina. Ameaçou Arthur com uma voz grossa de sargento. Carolina olhou para o marido no chão com total indiferença. Nem uma gota de pena. A festa estava apenas na metade, mas a destruição daquela família começou no momento em que subestimaram uma mulher que sofria em silêncio. Os convidados não queriam saber de almoço, eles queriam ver a queda de Dona Carmen. O telão brilhava, refletindo nos rostos das 500 pessoas estupefatas. O silêncio voltou a reinar após o urro de Ricardo. A arrogância que ele exibia na porta de casa havia desaparecido sob o coturno de Arthur. Dona Carmen reconheceu o homem gigantesco que mobilizou seu filho. Seus olhos espremeram-se e abriram-se novamente num ataque de fúria e confusão. Ela apontou o dedo trêmulo para ele. O que você está fazendo, seu jardineiro de Araque? Como ousa bater no meu filho? Sou eu quem paga seu salário. Funcionário. Insolente! Esganiçou-se Dona Carmen, tentando usar restos de autoridade para salvar sua pele. Durante todo aquele tempo, Arthur esteve infiltrado como jardineiro silencioso da casa. Cortava grama e aguentava calado os xingamentos de Dona Carmen quando ela estava de mau humor. Agora, ele estava parado, de braços cruzados como um soldado de elite, encarando a senhora com um olhar mortal. Sinto muito, Dona Carmen, mas a senhora nunca me pagou R$1. Meu salário, minhas roupas e a minha lealdade pertencem única e exclusivamente à senhora Carolina. Eu nunca fui jardineiro. Sou o chefe da guarda pessoal contratado por ela para proteger lá de sanguessugas como a senhora. E seu filho declarou Arthur, com sua voz ressoando pelo salão. Isso foi como um raio caindo na cabeça de Dona Carmen e Ricardo. Os convidados ficaram em choque. Começaram a entender que Carolina não era apenas a esposa, mas alguém muito mais poderoso. Carolina apertou o controle de novo. Outro vídeo. Dona Carmen e Ricardo almoçando na semana passada conversando sobre a festa. Ricardo, sabia que essas mulheres do meu clube são um bando de retardadas? Dizia Dona Carmen no telão. São só velhas idiotas gostando de torrar o dinheiro dos maridos. Eu só chamei esse povinho hoje para esfregar minha casa na cara delas. Você aproveita e puxa o saco dos maridos delas para jogar dinheiro na sua empresa. Gente, rica é tudo burra. A sala explodiu em ódio. O grupo de socialites amigas de Carmen a olhou com sede de sangue. Seus rostos estavam vermelhos por terem sido feitas de palhaças. Ah, então é isso que você fala da gente nas costas, sua falsa? Gritou a presidente do clube de mulheres da alta sociedade. Avançando furiosa, ela atirou sua bolsa da Gucci na cara de Dona Carmen, errando por pouco. Eu juro por Deus que você está banida do nosso círculo. Nunca mais ponha os pés nos nossos encontros. Os empresários não ficaram atrás. Meu acordo com você acaba agora, Ricardo. Amanhã mesmo, meus advogados vão retirar cada real investido na sua empresa. Não. Faço negócios com estelionatários, cuspiu o investidor famoso, apontando para o homem deitado no chão. Vanessa, vendo que seu barco afundou, tentou sair de fininho. Abaixou a cabeça para sumir, mas um grupo de peruas furiosas bloqueou seu caminho até a porta. Aonde pensa que vai, piranha? A festa nem acabou. Não veio aqui rir da cara da esposa? Agora engole o choro, disse uma madame com um tom venenoso. Por favor, deixa eu sair. Eu sou só convidada, gaguejou Vanessa suando frio. Convidada, o escambau. A gente viu sua cara no telão se esfregando no marido alheio. Tomara que você ande na rua e todo mundo cuspa em você. Vagabunda sem vergonha, gritou outra mulher, atraindo a atenção de todos para Vanessa, que começou a chorar de humilhação, sabendo que estava arruinada naquela cidade. Ricardo não pôde fazer nada para defender a amante. Ele mal conseguia ficar em pé, morrendo de medo do olhar de gelo de Carolina e da postura intimidadora de Arthur. No meio daquela enxurrada de xingamentos, Carolina mantinha-se imóvel como uma rocha no mar. Não sorria, mas a satisfação exalava por todos os seus poros.
fez um sinal para Arthur, que recuou, dando espaço para ela dar o golpe final. A sala silenciou novamente quando perceberam que ela iria falar. Carolina abriu uma pequena bolsa de grife discreta. De lá, puxou uma pasta grossa cheia de documentos. Sem hesitar, ela atirou os papéis bem no rosto de Ricardo no chão. Leia bem, Ricardo. É o pedido de divórcio litigioso que meu advogado preparou, com todas as provas das suas traições. Eu nem preciso da sua assinatura. Os juízes vão dar ganho de causa fácil. A partir de hoje, você não é nada meu, disse Carolina friamente. Ricardo, com as mãos tremendo, pegou o papel. Seus olhos correram pela cláusula de divisão de bens. Seus olhos saltaram ao ler que a casa, os carros e as ações majoritárias de sua empresa pertenciam exclusivamente a Carolina. Isso é mentira! Fui eu quem assinei a compra da casa. Eu criei a minha empresa. Você é uma fudida. Esse documento é falso, berrou Ricardo em negação. Carolina riu. Você é patético. De onde você acha que vieram os milhões de reais que salvaram sua agência da falência no passado? De onde vieram os clientes gigantes que bateram na sua porta do nada? Você acha que você é um gênio dos negócios? Acorda! Eu sou a dona e acionista majoritária da holding que sustenta a sua empresinha de merda. Eu banquei a sua vida, a sua mansão e até o apartamento da sua amante no Itaim. O ar sumiu dos pulmões de Ricardo. Uma tontura forte o atingiu. Seu ego de homem de sucesso foi desintegrado. Ele não passava de um fantoche sustentado pela pena da mulher que ele desprezou. Carolina então virou-se para Dona Carmen, que chorava soluçando, completamente humilhada pelas amigas. Ela jogou outra pasta bem no colo da sogra. O baque forte assustou a velha. O que é isso? Agora? Para, Carolina, já chega. Você estragou meu aniversário. Me humilhou? Que mais você quer de uma velha? Berrou Dona Carmen. Abre a pasta e leia os números em voz alta para todo mundo ouvir, ordenou Carolina sem piedade. Com as mãos tremendo descontroladamente, Dona Carmen abriu os papéis. Eram faturas e notas promissórias. A cada página que ela folheava, seu rosto perdia mais cor. Eram números gigantescos, dezenas de zeros. As folhas até caíram no chão. De onde são essas dívidas? Eu não devo milhões de reais. É uma farsa! Você tá forjando isso pra me ferrar! Gritou a velha em desespero. Farsa? Carolina balançou a cabeça com nojo. Isso é o resultado da vida de madame que você ostenta. Lembra daquelas rodadas de apostas clandestinas que você ia com suas amigas? Dos agiotas que você procurou pra comprar bolsas da Prada e vestidos caros? Você usou meu nome como fiadora, pelas minhas costas. O choque de todos foi audível. A socialite arrogante estava afogada em dívidas agiotas. Durante meses eu paguei os juros absurdos para que os cobradores não viessem bater aqui e fazer escândalo. Eu fiz isso porque ainda tentava considerar vocês como minha família. Mas como hoje vocês me mostraram a podridão que são, eu retirei meu nome de todas as garantias, todos os seus milhões de reais em dívidas vencem hoje, Dona Carmen. Divirta-se. Dona Carmen deu um grito abafado, segurando o peito. Não tinha um centavo furado. Olhou para o filho, mas ele estava jogado no chão, mais inútil que ela. Carolina, por favor, me perdoa. Eu sou a mãe do seu marido. Paga essas contas. Eu juro que vou ser boa com você. Eu mando o Ricardo jogar aquela vagabunda no lixo e voltar para você. Mas não deixe os agiotas virem atrás de mim, implorou Dona Carmen, rastejando e chorando para a mulher que era seu. Saco de pancadas. Carolina continuou ereta, olhando para os vermes aos seus pés com absoluto alívio. Ela fechou as portas do seu coração para eles. As dívidas bilionárias seriam um castigo merecido para a arrogância sem limites da dupla. No meio do clima fúnebre para os donos da casa, sirenes escandalosas de polícia foram ouvidas do lado de fora. 2 viaturas da PM entraram voando pelo portão da frente. Um dos convidados mais apavorados havia ligado para o 190 quando Ricardo ameaçou agredir Carolina fisicamente. Ouvindo as sirenes e vendo as luzes giratórias das viaturas, Dona Carmen viu ali sua salvação.
O cérebro podre dela arquitetou uma mentira instantânea. Achou que poderia reverter a situação, fazendo a PM expulsar Carolina da sua casa. Ela se levantou tropeçando nas próprias pernas, ajeitou a roupa bagunçada, limpou a maquiagem borrada e armou o palco. 3 policiais militares armados entraram pela porta da frente, tensos, esperando uma confusão generalizada. Mas pararam, confusos, ao ver a elite de São Paulo apertada num galpão sem um único móvel. O sargento avançou e perguntou quem era o proprietário e o que estava acontecendo. Dona Carmen correu até ele, com suas melhores lágrimas de crocodilo. Apontou para Carolina histericamente. Seu oficial, socorro. Essa mulher de véu não, digo, essa desequilibrada aí é minha nora. Esta casa é do meu filho, Ricardo. Estávamos comemorando meu aniversário e essa psicopata contratou capangas pra limpar a minha casa. Roubou meus móveis, minhas joias e ameaçou nos matar. Prende essa mulher. Bota a algema nela e tira ela daqui agora, berrou Carmen, fazendo um drama de novela das 9. Ricardo aproveitou a deixa e se fez de vítima também, segurando o braço machucado. É verdade, sargento. A casa é minha. Ela e aquele brutamontes ali invadiram. Ele até quebrou o meu braço. Por favor, leve os 2 para a delegacia. Os PMs se entreolharam, confusos. Carolina e Arthur estavam na mais completa paz e civilidade, parecendo tudo menos assaltantes. O sargento estava prestes a pedir documentos quando um pigarro forte foi ouvido vindo da entrada. Um senhor, engravatado impecável, com uma pasta de couro nas mãos, abriu espaço entre as socialites. Era o Dr. Fernando, um dos maiores advogados tributários e civis do país, advogado pessoal de Carolina. Ele nunca perdia uma causa. Dr. Fernando parou de frente para o sargento, abriu a pasta e entregou um maço de documentos timbrados, com selos de cartório. Bom dia, sargento. Sou o advogado da senhora Carolina. O que esses 2 indivíduos acabaram de falar é calúnia, falsa comunicação de crime e difamação. Não há roubo algum. Tudo o que foi retirado desta propriedade pertence legalmente à minha cliente e ela pode mover as próprias coisas. Quando quiser, afirmou o Dr. Fernando com voz de locutor, espalhando a verdade pela casa O. O sargento analisou a escritura do imóvel e os comprovantes de transferências bancárias. O Dr. Fernando virou-se para Ricardo. Senhor Ricardo, você falou que a casa é sua, mas de acordo com a certidão do cartório de registro de imóveis que o sargento está segurando, a casa foi paga e registrada apenas no nome de Carolina. O senhor nunca gastou R$1 nela. Mentira! Eu assinei os papéis na imobiliária. Eu negociei. Vocês fraudaram os papéis. Cuspiu Ricardo com a veia do pescoço saltando. Dr. Fernando riu elegantemente. Você negociou como representante, sim. Mas você teve a capacidade de ler a última página para ver no nome de quem a casa ficava. Você viu de qual conta saíram os milhões de reais do Pix? Tudo veio da holding pessoal da minha cliente. Você estava tão cego pelo próprio ego que nunca leu as escrituras do lugar onde dormia. Caiu na própria armadilha jurídica. O sargento devolveu os papéis ao advogado, convencido. Os documentos são legítimos. A dona é a senhora Carolina. Sendo assim, não há furto. Pelo contrário, como a proprietária não os quer mais aqui, a presença dos senhores configura invasão de domicílio. As pernas de Dona Carmen viraram gelatina mais uma vez. A farsa caiu por terra ante os próprios olhos, na frente dos policiais e das centenas de convidados que desde cedo já riam deles em silêncio. Não havia mais nenhum jeito de distorcer os fatos, nenhuma brecha para fugir da realidade. Esta casa, todo esse luxo, absolutamente nada ali era deles. Carolina deu um passo à frente, parando lado a lado com seu advogado. Ela encarou os rostos da sogra e do marido alternadamente. Rostos que sempre a menosprezaram. Rostos que a trataram como um lixo sem valor. Agora,
Aqueles mesmos rostos estavam pálidos, aterrorizados e mergulhados em um desespero sem fim. Dona Carmen, Ricardo, vocês ouviram o que a polícia e o meu advogado acabaram de dizer. Tudo que está aqui é meu. E a partir deste exato segundo, eu revogo todos os direitos que vocês achavam que tinham de usufruir do meu suor. Eu não vou prestar queixa contra a senhora pelo roubo das minhas joias e também não vou processar o Ricardo para reaver os reais que ele gastou bancando a amante. Considerem isso um acerto de contas trabalhista pelos papéis teatrais que vocês desempenharam até hoje, discursou Carolina com um tom de voz que não tremia 1 milímetro sequer, exalando a aura de uma vencedora absoluta. Em seguida, Carolina apontou firmemente para a porta principal, que continuava escancarada, revelando o sol forte que castigava o jardim. Ela puxou o ar, enchendo os pulmões com o sabor da vitória que tanto aguardara. E soltou a frase que coroava sua vingança. Agora peguem toda a arrogância e as mentiras de vocês e sumam da minha casa, imediatamente. A ordem de Carolina, ecoando naquele salão gigantesco e vazio, foi o ponto final de todo o sofrimento que ela havia engolido calada. A voz firme e direta não deixou a menor margem para que Dona Carmen e o Ricardo tentassem retrucar. O sargento da PM, compreendendo perfeitamente a situação, agiu de imediato. Ele fez um sinal para que os 2 soldados avançassem e conduzissem as 2 pessoas que agora tinham status de invasores para fora da propriedade. Os policiais se aproximaram de Dona Carmen e Ricardo, dando uma advertência verbal severa de que deveriam acatar a exigência da legítima proprietária, se não quisessem sair de lá algemados por perturbação da ordem pública. Dona Carmen continuava largada no chão, soluçando histericamente com um choro patético. A maquiagem caríssima estava totalmente derretida, deixando-a com uma aparência deplorável, muito distante da imagem de socialite intocável que ela tanto amava ostentar. Ela olhou ao redor, buscando uma gota que fosse de simpatia das convidadas, para as quais vivia pagando almoços e distribuindo sorrisos falsos, mas não encontrou um único olhar de pena. As peruas de seu antigo clube viraram o rosto, sentindo nojo de terem se associado a uma caloteira atolada em milhões de reais em dívidas. Muitos convidados já começavam a caminhar em direção à saída, sem querer passar nem mais um minuto no meio daquele barraco de família. Humilhante. Vamos, senhora. Levante-se e se retire do local. Não crie mais confusão ou seremos obrigados a usar a força, disse um dos policiais, estendendo a mão. Não para ajudá-la de forma gentil, mas para forçá-la a ficar de pé e marchar até a rua. Com o resto de energia e o peso de uma vergonha colossal esmagando seus ombros, Dona Carmen se forçou a levantar. Suas pernas bambeavam, o corpo pendia como se estivesse sem rumo. Ela caminhou por entre a multidão que se abria como mar vermelho, afastando-se dela como se ela carregasse uma doença contagiosa. Cada passo que dava em direção à porta pesava 1 tonelada. Ela não tinha um único bem de valor para levar consigo. Apenas a roupa de festa fina, que agora pinicava e parecia um uniforme de presidiária em seu corpo, sem bolsas de grife, sem as joias roubadas. Deixou tudo para trás, no vazio daquela mansão que jurava ser o seu palácio. Enquanto isso, Ricardo ainda tentava lutar contra a realidade. Recusava-se a ser expulso pela polícia. Sentia que seu orgulho de macho alfa havia sido triturado e misturado ao pó. Arfando, Ricardo se desvencilhou do braço do policial, correu na direção de Carolina e se atirou no chão, bem de frente aos sapatos dela. Ele abaixou a cabeça até tocar o piso de mármore. Suas mãos se esticaram para tentar agarrar a barra da calça de Carolina. Mas Arthur, com reflexos de um leopardo, bloqueou as mãos dele usando o bico da própria bota de combate, mantendo uma distância segura entre aquele verme e sua patroa. Carolina, eu te imploro, me perdoa. Eu errei, eu fui um idiota, eu juro por Deus que largo a Vanessa hoje mesmo. Eu corto relações e nunca mais olho na cara dela.
Por favor, me dá só mais uma chance para provar o meu amor. Eu vou ser um marido perfeito. Eu faço o que você quiser, mas não me expulsa assim. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho R$ 1 na conta. Como eu vou sobreviver se você me enxotar da empresa e de casa? Choramingava Ricardo, com a voz rouca, mendigando piedade aos pés da mulher, que ele sempre julgou ser estúpida e ingênua. Carolina olhou para baixo, encarando a cabeça do marido prostrado. O rosto de Carolina não mostrava o menor indício de compaixão. Qualquer sentimento que ela um dia teve por aquele homem havia morrido assim que o respeito dele pelo casamento desapareceu. Ela lembrou das madrugadas longas em que o esperou acordada enquanto ele torrava o dinheiro dela em motéis de luxo com outra. Lembrou-se de todas as ofensas que ele permitia que a mãe cuspisse nela, sem nunca defender. Lá, seu amor, segunda chance. Carolina deu um sorriso levíssimo, mais frio que um bloco de gelo. O seu amor você vendeu bem barato para sua amante, Ricardo. E uma segunda chance só se dá para quem comete um erro sem querer. E não para quem arquiteta uma traição diária de forma tão fria e consciente. Você não está chorando porque se arrepende de ter me machucado. Você está chorando porque percebeu que acabou de perder o seu caixa eletrônico infinito. É tarde demais para implorar, Ricardo. Acabou. Carolina desviou o olhar com desdém e deu um pequeno aceno de cabeça para Arthur. O guarda-costas gigante curvou-se, agarrou Ricardo pelo colarinho do paletó e o içou do chão como se levantasse um boneco de pano. Ricardo se debateu, esperneou, mas a força de Arthur era esmagadora. Ele arrastou Ricardo sem cerimônias até a porta da frente, jogando para fora, seguindo os passos de Dona Carmen e dos policiais. Lá fora, passava do meio-dia e o sol escaldante de São Paulo fritava o asfalto que cortava o imenso jardim da mansão. O ar denso e abafado da rua era um contraste brutal com o ar-condicionado central que antes os mimava dentro de casa. Dona Carmen estava no meio-fio, olhando em estado de choque para o gigantesco portão de ferro que em breve se fecharia para sempre para ela. Os convidados começaram a ir embora apressadamente. Suas SUVs blindadas e sedãs importados saíam pelo portão em fila. Algumas daquelas madames faziam questão de abaixar o vidro fumê dos carros apenas para dar sonoras gargalhadas e lançar ofensas humilhantes para Dona Carmen e Ricardo, que agora estavam largados na beira da rua como mendigos, usando roupas de gala. Vanessa, a causa do colapso daquele casamento já havia desaparecido do mapa. Pelo visto, a mulher esgueirou-se para fora, enquanto todos estavam focados no advogado e fugiu a pé, derretendo sob o sol de rachar, carregando o peso de ter sua cara estampada como destruidora de lares diante dos maiores empresários da cidade. Ricardo já nem ligava mais para o sumiço da amante. Sua cabeça girava em pânico, tentando calcular como iria sequer comprar comida no dia seguinte. Arthur soltou o colarinho de Ricardo assim que eles cruzaram o limite da calçada, do lado de fora. Ricardo caiu sentado no asfalto fervendo. Ele olhou para a mãe, que de repente parecia ter envelhecido 20 anos em uma hora. O peso da dívida de milhões de reais cruzou a mente de Dona Carmen como um trem desgovernado. Só de imaginar os agiotas batendo na porta de onde quer que ela estivesse no dia seguinte. O coração da velha começou a bater de forma enlouquecida. Sua visão ficou turva, a respiração falhou. E, no segundo seguinte, a senhora desabou desmaiada no meio da calçada empoeirada. Ricardo gritou desesperado, sacudindo o corpo da mãe e berrando por socorro para os carros que passavam. Mas nenhuma daquelas pessoas que eles um dia chamaram de amigos importantes parou para ajudar. Por trás das imponentes grades de ferro fundido, Carolina observava aquela cena pela última vez. A brisa da tarde bateu suavemente, balançando seus cabelos. Ela presenciou a ruína absoluta das pessoas que tentaram arruinar sua vida. Não havia peso na consciência, apenas um alívio avassalador.
A âncora gigantesca que prendia seus ombros havia sido cortada. O Dr. Fernando parou ao seu lado. Tudo resolvido legalmente, senhora Carolina. A transferência dos bens e o corte imediato do fluxo de caixa para as contas do seu ex-marido já estão sendo executados neste minuto. Eles terão que recomeçar do zero absoluto, arcando com a montanha de dívidas que eles mesmos cavaram. Obrigada por todo o empenho, Dr. Fernando. Apenas se certifique de que o divórcio saia o mais rápido possível. E sem qualquer obstáculo respondeu. Carolina tomou a voz serena. Carolina então deu as costas, afastando-se do portão e deixando seu passado sombrio largado na calçada lá fora. No final do jardim, um sedã de luxo novinho, trazido pelo seu motorista particular, já aguardava com a porta aberta. Arthur, impecável em sua postura, parou ao lado do veículo e fez uma reverência, indicando o caminho para sua chefe. Carolina entrou no carro, recostando-se nos bancos de couro macio. O motor do carro ronronou suavemente e deslizou devagar pela garagem de saída, deixando a mansão, que finalmente era apenas e unicamente dela. A vida de Carolina agora era livre. Ela voltaria a assumir o império de suas empresas. Viveria com tranquilidade e paz, deixando o karma terminar de fazer o seu trabalho implacável com aqueles que agora uivavam de desespero no asfalto quente, sem ter para onde correr.